Então, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre uma das duas únicas pulsões que existem nessa vida, que é a pulsão de vida. Tá? Então, já ouvi na minha época de formação analítica, né, muita gente falando que a pulsão de vida sequer existe. Né? Interessante essa visão, né, de dizer que uma coisa que é básica, fundamental, sem ela, né, não existiria a vida, você dizer que ela não existe. Quer dizer, então é o outro lado, com certeza é o adversário, né, que está coordenando esse tipo de discurso. Né? Então nós não estamos de brincadeira aqui, a gente está seriamente, né, procurando viver e viver da melhor maneira possível, da maneira mais útil possível, da maneira mais inteligente possível, da maneira mais plena possível, da maneira mais construtiva possível. Tá? E nós precisamos saber que a gente está num conflito, né, no meio do conflito de dois titãs, e quem deixou isso claramente, solidamente, né, embasado foi o senhor Sigmund Freud, com a sua vasta obra, né, falando sobre pulsão de vida, pulsão de morte e mente humana o tempo inteiro. Né? Mesmo os textos anteriores a 1920, quando foi publicado Para Além do Princípio do Prazer, que fala da pulsão de morte, você pode fazer os paralelos lá. A pulsão de morte, como era de se esperar, sempre esteve presente. Ela, por exemplo, termos como sadismo, masoquismo, sadomasoquismo, maldade humana, crueldade, fase oral sádica, fase anal sádica, fase fálica, o poder, organização fálica, organização genital infantil, né? Onde o poder e as ilusões do poder são prementes, né? Então, conceitos como esse mostram claramente a presença da pulsão de morte, e todos os psicanalistas freudianos devem fazer uma correção dos textos até 1920. Eu procuro, sempre que eu faço uma resenha crítica de um texto anterior a 1920, eu procuro colocar as notas de rodapé que o Freud não teve tempo de colocar, ou que não quis colocar, a respeito da ação da pulsão de morte ali naqueles conceitos, naquela conceituação ali. Né? Podemos completar as frases também. A perversão está no lugar daquilo que seria a sanidade mental. 3 ensaios para uma teoria sexual, 1905. Né? Por causa da pulsão de morte. É por causa da pulsão de morte que existe a regressão. É por causa da pulsão de morte que se estrutura a fixação lesiva aos interesses do desenvolvimento mental. Né? É por causa da pulsão de morte que as pessoas ficam regredidas, fixadas em fases, né, insuficientes do seu desenvolvimento para poder encarar essa vida aqui. Né? E é por causa da pulsão de morte que existe esse desrespeito à vida individual do ser humano que está segurando a barra aqui, né? Principalmente quando é um trabalhador, né, que está fazendo a parte dele para possibilitar a existência daquela comunidade ali. Tá? Então isso não é eterno, é uma exceção. A probabilidade de cada um de nós estar aqui é de 1 para não sei quantos trilhões, e todos nós juntos, então é um número astronômico aí de dificuldade de ocorrência. Tá? Então isso aqui não é brincadeira, existem várias formas de morrer aqui: morte psíquica, morte física, preparação da morte física por enfraquecimento do sistema imunológico, por depressão psíquica, por exemplo, parada do desenvolvimento mental por conflitos, né, extremamente fortes, envolvendo falta de uma educação adequada. Estou falando mais da morte do que da vida, mas a vida precisa falar da morte, porque é o adversário dela, é o que luta contra o seu desenvolvimento. Tá? Então a vida, ela é
essa vida que nós conhecemos, com esse corpo aqui, essa conjugação corpo e mente que tem aqui agora, ela com certeza não tinha antes de nós nascermos. Não estou falando que não existia nada antes, isso aí não está bem definido ainda. A inexistência de uma alma, né, por exemplo. Outro dia eu vi, não sei se aquilo ali é fake, né, mas hoje em dia tem que ver se tudo é fake ou não. Alguém lá parece que fotografou uma alma saindo, né, do corpo na hora de um desastre lá. Agora, mesmo que tenha fotografado essa alma saindo do corpo, aquilo ali pode ser efêmero, pode desaparecer, pode ser energias que saíram ali e sumir ali naquela hora mesmo. Então não existem provas, né, digamos assim, conclusivas dentro do espírito da observação rigorosa e exaustiva dos fenômenos que deve nortear o modo como o psicanalista produz conceitos de psicanálise, né? Então, para um psicanalista, isso não tem como ainda ser uma prova definitiva, porque é só uma foto ali, né, de uma coisa que está ali. Mas aquilo ali pode ser efêmero. Mas, de qualquer forma, o que a gente está querendo dizer, basicamente, né, é que agora é a hora da vida. E que depois, né, que acaba esse período, também volta para a mesma situação da ausência dessa vida psicossomática, né, com mente e corpo unidos até que a morte os separe. É só aqui que nós estamos. Aí tem gente que diz que tem reencarnações, o que matematicamente é um tanto